Fala pessoal, beleza? Galera, é o seguinte, nesse vídeo eu vou ensinar para vocês um comando que é muito útil para o Arduino, que é o comando for. Eu já fiz outros vídeos de programação mostrando como funciona o comando if e o switch. E hoje vamos ver como é o for. O comando for ele é muito utilizado como laço de repetição. Assim, você pode utilizar ele para fazer uma contagem, por exemplo, de 0 a 10, de 1 até 1000, ou também para executar uma sequência de eventos. Se você tiver uma sequência numérica, você pode puxar e executar um por um, assim como a gente vai ver ao longo desse vídeo. Eu tenho aqui um programa bem simples, que é para ficar bem didático e dar bastante foco apenas na função for. Bom, inicialmente eu tenho um hashtag define da palavra LED com o número 13, porque eu vou utilizar o LED do pino 13, que já está na placa do Arduino para fazer a demonstração. No void setup, eu tenho apenas o comando pinMode, para definir o LED como output, uma saída. Já no void loop, o primeiro comando que vai aparecer é justamente o for. Então observe que existe uma sequência de comandos dentro dos parênteses que segue esse for. Então você vai digitar a palavra for, abrir parênteses, e aqui vamos ter o primeiro termo. O primeiro termo ele é o início ou inicialização do comando. Então geralmente você vai ter uma variável igualada a um valor. Então essa vai ser a condição verificada para que o for tenha o seu início. Porém, é muito comum você declarar a variável aqui dentro, e não antes do programa começar, como a gente já fez em muitos outros programas. A vantagem de pôr ela aqui dentro, como está o caso de int, é você economizar um pouco de espaço na memória do Arduino. Quando você declara a variável dentro da programação no void loop, ela acaba se caracterizando como uma variável local. E quando você põe ela lá no começo, alguma coisa em cima do void setup, então você teria uma variável global. As variáveis globais vão ocupar um espaço definitivo na memória do Arduino, enquanto as variáveis locais vão apenas ocupar um espaço temporário. Então eu defini a variável x com o valor igual a zero. Coloquei um ponto e vírgula, e na frente vem o segundo termo do comando for, que é uma condição a ser verificada de forma análoga ao que foi feito no comando if. Então, sempre que o comando for executado, ele vai verificar se essa condição continua verdadeira. Enquanto ela for verdadeira, ele vai executando o que estiver entre as chaves. Aqui temos mais um ponto e vírgula para separar o segundo do terceiro termo. O terceiro termo é uma operação ou um incremento. Nesse caso, colocamos aqui a variável x com o sinal mais mais. Isso significa que ela vai ser somada de 1 em 1 a cada vez que o comando for executado. E o que ele vai executar está justamente entre essa primeira chave e a última chave aqui no final. O bloco de comandos que eu tenho aqui dentro é bem simples, nada mais é do que um blink, um pisca-pisca. Então eu tenho lá o comando digitalWrite do LED como ligado, nível lógico alto. Logo após um delay com valor de 100 milissegundos, mais um digitalWrite to LED como desligado, então valor zero. E finalmente mais um delay também com valor de 100 milissegundos. Bom, a sequência de eventos que vai acontecer é o seguinte: o programa vai ser executado e quando ele entrar no void loop pela primeira vez, ele chega na função for e verifica a condição de início, que nesse caso é apenas atribuir à variável x o valor zero. Feito isso, ele verifica se a condição é verdadeira ou falsa. A condição aqui é x menor que 10. Bom, se eu iniciei com o x igual a zero, então ele é menor que 10. Se ela é verdadeira, ele vai executar o bloco de comandos. Logo após, ele vai fazer a operação, que é o que está no terceiro termo. Nesse caso, temos x++. Assim, o x que valia 0 agora passa a valer 1.
Se o x vale 1, agora o Arduino vai apenas verificar essa condição, que é o segundo termo. Como ele já está executando o comando for, então ele não vai voltar no primeiro termo, que é o início. Ele apenas verifica a condição. Se ela é verdadeira, ele executa o bloco de comandos mais uma vez. Bom, x nesse momento é igual a 1, então ele continua sendo menor que 10. Sendo assim, o Arduino vem, executa o bloco de comandos, chega no fim das chaves e volta lá no início do for. Não verifica a condição de início, porque ele já está sendo executado. Realiza a operação do terceiro termo, ou seja, x, que é igual a 1, mais 1, vai passar a valer 2. E então, verifica se a condição ainda é verdadeira. 2 é menor que 10, então ainda é verdadeiro, e ele vai repetir esse ciclo até que a condição seja falsa. Vai ter um momento em que x vai valer 10, e 10 não é menor que 10. Então, essa condição aqui, ela passa a ser falsa. Uma vez que ela é falsa, a programação sai desse loop que está sendo executado e vai executar o que tiver após a chave do fim da função for. Como esse programa é bem simples, após essa execução eu apenas coloquei um digital write do LED como desligado e finalmente um delay de 1000 milissegundos. Ou seja, a função for vai fazer o LED piscar rapidamente com intervalos de 100 milissegundos durante 10 vezes. E após sair dessa repetição, o digital write desliga o LED e o delay vai manter ele desligado por 1000 milissegundos, ou seja, 1 segundo. Agora eu vou enviar o programa e mostrar para vocês isso sendo executado na prática. Bom, essa estrutura do for, eu estou mostrando ela da forma mais clássica que existe, que é justamente você fazer um contador de eventos. Nesse exemplo, eu utilizei o valor de x menor que 10 e ele começando no valor 0. Então ele repete o evento que está dentro do bloco por 10 vezes. É claro que você pode utilizar outras expressões em cada um dos termos, tanto no início, na condição ou na operação, para obter resultados diferentes. Embora o mais comum seja apenas aqui mudar o nome da variável e o limite dela. Por exemplo, onde está o número 10, colocar o número 100, 200, 300. Mas tem um outro exemplo muito clássico e muito utilizado com a função for, que eu quero mostrar para vocês nessa aula. Eu tenho aqui um programa bem simples, onde eu comecei ele com o hashtag define do LED para o 13, porque também vou utilizar o mesmo LED da placa Arduino para fazer uma demonstração. Logo abaixo eu tenho uma variável do tipo inteira que vai definir, na verdade, um vetor, ou também chamado de array. Nesse vídeo eu não vou entrar em detalhes de como funcionam os arrays, depois eu vou fazer um vídeo só sobre eles. Então aqui eu vou dar uma explicação simplificada apenas para vocês entenderem o exemplo que eu estou mostrando, já que o foco aqui é entender como funciona a função for. Bom, o nome desse array é tempo. E aqui eu coloquei os colchetes abrindo e fechando, um sinal de igual. E ao invés de pôr um valor, eu vou colocar uma sequência de valores. Eu abri as chaves, coloquei o primeiro valor e uma vírgula, o segundo valor e outra vírgula, e assim por diante. Aqui eu tenho 10 elementos. Esses 10 elementos eles se referem aos tempos que eu vou usar para executar o LED como aceso ou apagado. Eu poderia simplesmente tirar algum, mudar o valor ou pôr uma vírgula aqui no final e acrescentar mais elementos. Bom, na sequência temos o início do void setup. Nele eu tenho apenas o comando pinMode do LED como uma saída, uma output. Já no void loop, o único comando a ser executado é um for. Note que os comandos entre parênteses estão idênticos ao do exemplo anterior. Eu tenho ali a variável int x igual a 0, é a minha condição de início. O x menor que 10 é a condição para ser verificada cada vez que for executado esse comando for. E por fim, a operação no final de cada execução é o incremento do x, ou seja, x++, que é a mesma coisa que aumentar o x em uma unidade. O bloco de comandos que está entre as chaves é um pouco diferente. Eu coloquei aqui digital write do LED com valor 1.
Da mesma forma que no anterior, eu estou apenas ligando o LED. Mas na sequência, eu tenho um delay que não tem um tempo fixo. Dentro dos parênteses, que é o parâmetro de tempo do delay, eu chamei aqui o meu array com o nome tempo, abri e fechei os colchetes dele, e onde está esse valor x, eu poderia simplesmente pôr um número. Só que eu não quero definir aqui no meu delay o valor específico que ele vai puxar do array. Por isso eu coloquei apenas a variável x. Já que eu sei que a minha estrutura for vai fazer o seguinte, ela vai rodar esse bloco de comandos primeiramente com o x igual a 0. Então quando ele chegar no delay, ele vai pôr o número 0 aqui e o Arduino vai puxar o elemento 0 da minha sequência numérica, que é 2000. Então ele vai pôr 2000 aqui dentro, vai deixar o programa parado por 2000 milissegundos. Na sequência ele executa o digital write do LED como desligado. E novamente um delay também da array tempo na posição X, que continua sendo os 2000 milissegundos. Quando o for chega no seu final, ele reinicia, mas faz um incremento do x. Então, o x passa a valer 1, ele verifica a condição, ainda é menor que 10, ele faz o digital write do LED como ligado, e novamente executa o delay, puxando na array tempo a posição x. X agora vale 1. Então ele vai puxar o valor de 1000 milissegundos. Vai executar esse delay com 1000 milissegundos, logo após um digital write do LED como desligado, e mais uma vez um delay também de 1000 milissegundos, porque x continua valendo 1. Chega então nas chaves que encerra o comando for, reinicia fazendo um incremento de x, x agora vai valer 2, verifica a condição, 2 ainda é menor que 10, e executa o que está entre as chaves, digital write do LED como ligado. Chega no delay e vai verificar na array tempo, na posição x, x é igual a 2. Qual é o valor que ele vai buscar? Então eu tenho aqui 0, que é 2000, posição 1 vale 1000, e posição 2 vale 500. Então ele vai jogar aqui dentro dos parênteses o valor de 500 milissegundos. E assim ele vai executando até que x seja igual ao valor de 10. Quando ele for 10, 10 já não é menor que 10. Então essa condição fica falsa e ele sai daqui e continua o programa a partir do que tiver depois dessas chaves. Nesse exemplo não tem mais nada, então ele apenas encontra a chave que termina o void loop, reinicia o void loop e reinicia o comando for. Quando ele reiniciar o comando for, o primeiro ponto da inicialização vai ser justamente tornar a variável x igual a 0. E todo aquele processo que eu expliquei vai se repetir. Bom, eu vou carregar o programa. E agora a gente observa que na placa do Arduino o LED ele está piscando de forma intermitente. Porém, ele obedece àquela sequência de tempos que eu determinei dentro da array tempo. Ele pisca primeiro no intervalo de 2 segundos, depois 1 segundo, depois meio segundo, meio segundo, meio segundo e uma sequência de 100 milissegundos por 5 vezes. Então reinicia o processo. Esses são os dois exemplos mais clássicos da função for, e são muito utilizados quando você precisa de uma repetição dentro do programa, mas que ela não seja infinita. Do contrário, você teria que digitar várias vezes os comandos repetidos, ia ter muitas linhas de comando a mais no seu programa para poder fazer a mesma coisa que eu acabei de explicar. Bom, eu espero ter ajudado. Se você gostou ou se esse conteúdo foi útil para você, dá um like. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. E é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo.